Boa noite, gente. A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Estamos no Instituto Ictus com a turma Bacharel Livre em Teologia. Hoje, diferente dos dias comuns, rotineiros, nós temos a presença do irmão Cícero Pereira, Igreja Batista Nova Sião, o irmão Fabriciano Campos, ADR. Esses irmãos estão aqui para rapidamente testemunhar acerca de experiências que tivemos juntos no exorcismo, aquilo que a gente conhece como expulsar espíritos do mal. O Senhor Jesus foi muito claro a esse respeito. Ele disse: em meu nome expulsem os espíritos malignos. E Cícero Pereira nos contará pelo menos duas experiências que servem para a nossa edificação espiritual, para que nós possamos crescer na fé. Irmão Cícero, você esteve comigo em Vitória da Conquista quando, naquela oportunidade, nós fomos convidados a visitar uma família cuja casa, segundo eles, estava mal assombrada. Isso tem mais ou menos 10 anos. Irmão Cícero, o senhor se lembra disso? Lembro, as pessoas estavam frustradas, né? Com medo de morar naquela residência, e a gente foi até ali, com a presença do pastor, óleo ungido, e nós ungimos aquela casa, né? E as pessoas voltaram a morar ali e tudo se calmou, né? Jamais não teve mais aquele desespero, aquele medo, aquele pavor de estar ali. E graças a Deus as coisas fluíram, né? Depois de oração, de óleo ungido e tal, as coisas fluíram e as pessoas voltaram. Eu creio que está morando lá até hoje, né, pastor? Até hoje, mais ou menos 10 anos que isso aconteceu, e nós fomos porque a família disse estar desesperada mesmo, porque outras famílias tinham passado pela mesma casa e cada família sofreu as mesmas consequências, os mesmos ataques. Inclusive, naquela ocasião, o chefe daquela família tinha fugido de madrugada nu, totalmente nu, como se fosse um surto psicótico. E de fato não foi um surto psicótico, não foi por conta de droga ou de qualquer tipo de produto ilícito ou mesmo bebida alcoólica, mas simplesmente pela ação de espíritos malignos que atacaram a mente dele e causaram um pavor generalizado no seio daquela família. Então nós fomos, oramos, expulsamos o mal e a família ficou livre. Fabriciano também participou conosco de uma experiência interessante na cidade de Tarantim. Isso deve ter acontecido em 2011, salvo engano, quando alguém pediu que fôssemos para atender uma demanda muito séria, muito urgente de uma família, porque um homem estava, segundo eles, possesso, e ele já havia lançado fora alguns móveis, algumas coisas da casa. 6 homens tinham tentado contê-lo sem êxito, e por último, quando nós chegamos, inclusive Fafá entrou primeiro, havia uma senhora da Igreja Deus e Amor ajoelhada sobre aquele moço possesso, e ela dizia: você vai ter que sair, você vai ter que sair porque você não é maior do que Jesus. E Fafá, que entrou na frente, disse: pode soltar. E aí aconteceu o que, Fafá? A paz do Senhor, meus irmãos. Naquele dia que o pastor foi expulsar o demônio do rapaz, e aí quando o pastor foi expulsar, antes de o pastor expulsar, o demônio pegou várias pessoas dentro de casa, pegou umas 3 pessoas. Aí quando o pastor chegou, que expulsou, levantou a mão, o rapaz caiu, e aí, bateu a nuca no degrau, e aí foi expulsado os outros, das 2 mulheres. E a mulher também, que era evangélica, também era que foi chamar a gente, né? Foi chamar. Então ela também estava demoniada também. Aconteceu até um episódio interessante, porque a mulher que foi nos chamar, ela estava apenas com top, e quando ela entrou, me parece que por último, ela já entrou possessa e puxou na minha roupa por trás, mas quando ela puxou e rasgou 3 botões, ou 3 casas com os botões, e ela caiu por cima do rapaz, que era irmão dela, que é irmão, e os dois ficaram lá caídos. Ela estava só de top, e você fez o que, Cícero? Naquela agonia, sem raciocínio. Eu
tentei, quando eu vi que começou a rasgar a sua camisa, né? Eu tentei proteger e também tentei. Quando eu vi aquele toque, eu pensei que tinha subido, rasgado tudo, eu puxei. Uma vez eu puxava, você puxou para tapar a barriga. Aí o seio saiu. E a gente ficou desesperado ali naquele momento. Irmãos, é uma coisa assim muito rápida. Quando as pessoas começam a ser possessas, eu vou entrar um pouquinho aqui, pastor, à vontade. Que houve, eu não sei se você já teve essa experiência, você já viu alguém possesso? Já? Então é uma sensação assim muito difícil, e eu sempre falo, quem não está preparado, quem não tem vida no altar, não entra nessa área, que é uma área de libertação, é uma área que você tem que estar seguro, é um exército preparado para fazer isso. E aí aquela mulher, quando ela levantou, não sei se vocês lembram, que ela foi em questão de segundo, ela quebrou um filtro, derrubou o fogão, jogou a mesa para cima. Não, Cícero, não, aí você já está misturando com outro episódio. Aí já foi na casa dela, sim, num beco, que tem um nome feio, vou dizer o nome do beco, ali também, no mesmo setor, ali já foi outro momento na casa dela, porque esse primeiro episódio foi na casa da mãe dela. E aconteceu com o irmão dela. Aí aquele outro lá é mais forte. E o outro lá na casa dela foi uma campanha que nós fizemos na tentativa de promover a libertação, mas aquela mulher, infelizmente, não quis a libertação. E pode continuar, por favor. E aí eu vou para o segundo episódio lá. Aqui, quando ela foi rapidinho assim, o Senhor orou, e aí ela deu assim como se aquela sensação que ele tivesse, que aquela força maligna saísse. Mas não saiu, irmãos, foi rapidinho. Em um segundo, aquilo ali tomou assim como se fosse um vendaval e se destruiu tudo na cozinha. Vocês lembram? A gente estava na sala e ela deu de ré para a cozinha e em um segundo, não se sabe como, quebrou tudo que tinha assim, foi tudo para o chão e ela foi de ré para o quintal. E aí no quintal, olha como é que o inimigo é astúcio. Ele queria que a mulher ele queria matar a mulher naquele momento. Ela queria fazer um ato de suicídio, porque na frente tinha um arame farpado, você lembra? Sim. E ela partiu para o arame farpado, e aí o marido imediatamente correu com a gente, segurou ela pelo meio, juntou todo mundo para segurar. E esse todo mundo, eu, você e o marido. Porque o outro irmão. Aí foi nessa hora que foi a parte engraçada, que Edvaldo viu aquele desespero todo, achou que ela estava muito cansada e tal, até pegou um travesseiro, uma almofada e ficou abanando. Foi quando a gente falou assim, você fica abanando esse tipo de coisa, você faz isso não. Mas foi uma sensação assim rápida. A gente tinha orado, o pastor pediu para a gente fazer campanha de oração, de jejum, a gente fez tudo isso, mas foi uma coisa muito rápida. E eu falo uma coisa para vocês, esse tipo de coisa, ele detesta crente, ele detesta a oração, ele se manifesta mesmo, é como se fosse jogar uma brasa na água. E pastor, eu tenho outra experiência que eu não poderia deixar de passar para os irmãos. Isso dentro da igreja, não foi na igreja que o pastor desenhou, foi outra igreja, Rosa de Saron, que eu tive minhas experiências por lá. Eu tenho uns 45 anos que eu sou cristão, e isso foi numa época de vigília, né? O pessoal, pastor sempre vinha tapetinho, tinha uns encontros aqui e fazia vigília. Nessas vigílias eram irmãos usados, profecia aqui, profecia ali e tal, e todo mundo ali na dimensão do Espírito, todo mundo ali buscando o batismo, todo mundo ali entrando na presença de Deus e tal. Amados, porque às vezes a gente tem que ter o discernimento das coisas espirituais e das coisas, né, que não é espiritual. Né? Por isso que eu falo, é bom o crente ser maduro e conhecer a palavra de Deus. Hoje eu não entro mais nessa área de libertação. Quem me chama eu não vou mais não, porque é uma área pesada. Eu sei o que o pastor aqui passou, e eu que Zé Profeta, e muitas vezes os irmãos que acompanham, nós passamos momentos difíceis no início aqui, porque atuou em uma área ali na Rua da Palha, área pesada, né, onde antigamente era coisas ilícitas. E o que acontece? Nós estávamos em uma reunião, lá para meia-noite, todo mundo naquele clima, louvor suave e tal.
E eu tenho um pastor Almir, ele é muito experiente nessa área. Ele é muito experiente mesmo. E aí todo mundo parou assim e uma mulher começou a falar em línguas estranhas. E começou a falar, e ele deu corda. E ela vai falando. Moço, eu sei que eu tomei um susto tão grande que o violão estava no meu mão, caiu pelo choque que eu tomei. Porque ele percebeu que o inimigo estava usando a língua dela. Ela estava falando não em língua dos anjos, estava falando em língua do inimigo. E aí ele percebeu imediatamente, ele teve o discernimento, ou não sei, ele não andou, ele voou em cima da mulher e botou as mãos na cabeça da mulher. Essa mulher caiu, começou a tremer, então imediatamente ali ele orou, expulsou, pegou ela, ficou toda tremendo e chorando e tal. E aí ele conversou com ela, pedindo para ela colocar a vida dela diante do Senhor, mudar, porque era uma vida que estava ali na igreja, mas estava desconcertada. Esse é que é o tema certo. Ele estava desconcertada diante de Deus. E o inimigo, naquele certo momento de oração, onde estava todo mundo ali fechado de oração, ele achou essa brecha, esse espaço para usar a mulher. E você se recorda de que aconteceu também em nossa igreja, em 2010, tinha uma equipe do Rio de Janeiro, e tinha uma mulher com aparência de pentecostal, cabelo abaixo da cintura, a saia lá nos pés, a manga aqui na mão, toda composta como se fosse uma irmã pentecostal, e ela falava em línguas, mas o Espírito Santo mostrou que aquilo era um espírito de engano. Então eu fui ao ouvido e repreendi, e aquela mulher caiu e nós expulsamos. Mas o interessante é que a equipe do Rio de Janeiro que estava conosco, uma equipe de 5 missionários, não percebeu que era um espírito de engano, e aquela equipe já estava entrando na onda com aquela mulher que estava possuída por um espírito de engano. Você lembra disso? Fafá lembra disso também? Fabriciano, por favor, gostaríamos de ouvir você acerca dessas experiências. São experiências importantes? É necessário que a gente esteja realmente preparado, com fé e coração cheio da presença do Senhor? Nos fale sobre isso, por favor. Sim, eu posso contar uma experiência? Sim. Na Agrovila foi expulsar o demônio. Quando expulsou, a pessoa que estava endemoniada ficou parecendo uma cobra, né? Rolando no chão, parecendo uma cobra, o demônio. E outra vez eu fui em determinado lugar, e aí a pessoa foi, o pastor não estava. E quando a pessoa chegou para expulsar o demônio falou na boca da mulher: sua mulher está saindo com fulano aí? Entregou no cara. Falou na boca, na própria boca falou. Então o Cis falou, né? Para você estar ser um pastor, ser qualquer coisa, você tem que estar alinhado com Deus mesmo, porque essas coisas vão acontecer. Ô pastor, outra experiência. Vem para envergonhar, né? Outra experiência que eu tive, eu sei que vai ser prolongada aqui, porque a gente vai lembrando das coisas. Mas o pessoal quer que a gente prolongue? Sim, né? Nós prolongamos. Só experiência, veja bem. Nós tivemos uma campanha de oração no monte de 70 dias. Não foi 70 horas, foi 70 dias. Todo dia a gente ia para a campanha de oração. E aí, irmãos, cada dia acontecia algo diferente. Às vezes a gente chegava lá, alguém jogava pedra na gente, alguém jogava prego, e ficou aquela coisa, mas a gente não desistiu. E finalizando a campanha de oração, foi um determinado irmão, que ele é todo tirado a evangelista, ou pastor aqui na igreja, lá quem estava, não vou falar o nome porque é falta de ética, mas esse camarada ele estava aí, nas igrejas e tal. E aí, eu cheguei lá, a gente começou a tocar, começamos a adorar o Senhor, e minha esposa, ela tem dom de revelação, e ela era muito ligada, interligada nessa área, falar em línguas, interpretava, eu achava que esse dom muito lindo. Inclusive hoje ela também parou, pediu até ao Senhor para não abusar ela mais, porque houve muita confusão. Houve muitas confusões assim, porque às vezes acontece até escândalo. No caso daquela mulher mesmo que caiu lá na igreja, o Senhor orou, muitas pessoas são escandalizadas aqui em mim. Muita gente se escandaliza com isso. E aí, minha esposa estava lá, e Deus começou a usar minha esposa. Mas sabe como? Começou a chorar. Ela começou a chorar, ela chorou mais ou menos assim, meia hora chorando. E aí eu vi ela sentou
E esse cidadão estava ali orando por todo mundo, posição de mão na cabeça de todo mundo, estava ali abençoando todas as pessoas que estavam ali no monte. Mas, às vezes eu não tinha um certo discernimento assim, de estar ali, eu estava tocando mesmo, eu estava ligado no louvor, eu tocando ali e tal. E ele orava em um orava em outro, um caía aqui, outro rolava ali e tal, por aí vai. E chegou um certo momento, Sandra tinha mais ou menos assim, meia hora que ela caiu assim diante de mim, sentou e chorando mesmo, muito forte. Como se o Espírito Santo tivesse entristecido com aquilo ali, com ele, que estava acontecendo, porque ele estava com a vida desregrada diante de Deus, né? Ele não estava com a vida no altar. E aí o Espírito Santo estava ali, testificando ali, com aquele choro. Irmãos, essa mulher levantou, eu não sei quantos minutos que Deus fez aqui. Pegou esse homem, pastor, pelo paletó, e sacudiu e jogou lá no meio da roda dos irmãos. E ele caiu lá igual papai, ele caiu rolando. E aí ela foi ao lado dele assim, falou assim: coloca a tua vida do altar, você não é digno de estar aqui orando por alguém ou me glorificando. Você, aquilo ali foi mesmo que jogou um balde de água fria. Esse rapaz levantou todo sem graça e tinha um caminhozinho assim, eu só vi a hora que ele pegou a estrada e veio-se embora. Depois que passou isso, a gente voltou novamente a orar ao Senhor, pediu perdão naquele momento, e Deus começou a trazer as maravilhas que ele tinha que passar para a igreja naquele momento. Então, são que a gente vai lembrando de coisas que eu já passei, né? A gente já passou, convivi, tive muitas experiências com o pastor Marcos, né? Por onde a gente andava, né? A gente visitamos muitas coisas aqui. Teve um certo dia mesmo, eu lembrei agora, e ele até hoje ele sorri de mim dessa passagem. Tinha uma senhorinha de 70 anos mais ou menos. 90. Aí eu fui, ele me chamou assim: você embora ali, Carlos. Peguei o violão lá, a gente cantou, eu estava tocando, eu estava cantando, ele orou por ela e tal. E na hora que eu saí, eu caí na besteira e dei um abraço nessa senhora. Irmãos, eu só vi a hora que eu abracei essa mulher, eu entrei no carro, cheguei em casa, eu passei a tarde todinha deitado, como se eu tivesse tomado uma surra, todo moído. Passei a tarde toda, eu falei meio endeusado, sorriu. Aí ele me contou a história toda. Mas você passou a semana toda quebrada. Você está lembrado? Então é isso aí, são essas experiências. A gente precisa realmente dar atenção a essas questões, são importantes. Fafá, você se lembra de que há mais ou menos 8 anos você me chamou porque um marido havia descoberto a traição da esposa e aquele marido tinha contratado 3 bandidos para executarem o amante da esposa, e você me chamou para orar por um dos bandidos. Aquele homem tinha sido contratado para matar e já estava tudo certo, e você muito preocupado, disse: pastor, a gente precisa ir, a gente precisa agir rapidamente, etc e tal. Você se lembra o que aconteceu na hora em que nós oramos na casa daquele rapaz? Foi muita tribulação. Você lembra que eu abracei assim pela cintura, e o que foi que aconteceu? Naquele abraço assim de lado. Ele, antes que a gente expulsasse, ele ficou numa posição de estátua, assim, como que para atirar. Ou seja, havia um espírito agindo nele e nos outros dois, que era o espírito da violência, o espírito do homicídio, que estava na cidade exatamente para causar um homicídio, que não aconteceu por causa da intervenção dos servos do Senhor Jesus. A igreja é o sal da terra e a luz do mundo. A igreja tem o dever de expulsar os espíritos malignos, promovendo o reino de Deus. E aquele marido traído converteu-se e serve a Jesus até hoje. Não é isso? Verdade. E com isso eu quero demonstrar a importância de estarmos conectados, preparados para esse tipo de enfrentamento. Irmão Fabriciano, mais alguma coisa a acrescentar? Irmão Cícero também, fiquem à vontade. Acrescentar que a própria palavra do Senhor fala, né? Que abre o para matar, roubar e destruir. Então Deus deixou escrito, né? Então a gente que é crente, a gente tem que vigiar, que a própria palavra que o Senhor deixou.
ele só vem para essas coisas, para destruir os lares, destruir casamentos, destruir as vidas dos jovens. É o papel de Satanás. É isso aí. E nós temos que estar preparados para combater. Né? E para quem está preparado, a gente tem que estar em santidade com o Senhor. A gente tem que estar afiado, né? Verdadeiramente aliado com o Senhor. Porque se nós não estivermos aliados, nós vamos ser derrotados. Então nós temos que firmar na rocha verdadeira que é Jesus. Pegando o gancho de Fabriciano aí, a Bíblia nos fala que esse mundo jaz no maligno, né? Agora, irmãos, o que a gente observa, e às vezes eu me preocupo muito hoje, é quando acontecem essas coisas dentro da própria igreja, né? Alguém que está sendo cristão, se converte e fica brincando, né? Começa a brincar de ser crente dentro da igreja, aí pensa que não, ele está lá dando espaço, o inimigo chega lá e pá, né? Ele cai, ele bola e tal. Aí é mais um trabalho para os pastores. O pastor está orando, está fazendo campanha, está ali, né, acompanhando, né? É trabalho, né? E às vezes traz aquele impacto dentro da igreja. Por exemplo, chega uma igreja aqui que tem, vamos supor que só tem doutor, tem médico, pessoas de uma cultura mais elevada, e eles nunca viram esse tipo de coisa. Aí uma pessoa lá para cá e demonia dentro da igreja, né? Uma força estranha pega as pessoas. Quer dizer, o que as pessoas vão pensar, né? Então isso é muito preocupante. Eu me preocupo com isso hoje. Essa senhora que nós estávamos falando, que ela saiu quebrando tudo, por que aconteceu isso com ela? Porque foi uma pessoa que ela ficou presa dentro de um quarto, tomando sangue, né, de galinha e tal. Ela ficou presa acho que uns 3 dias no escuro, sem ver a luz do sol, e ela foi entregue para o próprio inimigo, né? E aí até hoje ela não conseguiu se libertar. Cícero, inclusive eu iria perguntar exatamente sobre isso. Algumas pessoas são libertas. Acabo de relatar o caso do marido traído, foi liberta, a esposa foi liberta, mas aquele bandido não foi. Inclusive, noutra situação em que nós fomos convocados, mais uma vez surgiu alguma coisa relacionada àquele homem. Algumas pessoas são libertas e outras não. Fafá e Cícero, qual a opinião de vocês a respeito? Por que algumas pessoas não conseguem se libertar? Pastor, do meu ponto de vista, os irmãos aqui, a Bíblia nos fala assim: conhecereis a verdade vos libertará. Não é? E eu creio que Deus, Ele deixou a gente livre para fazer o que a gente quer. Essa questão de se libertar é quando a pessoa quer. Se ele querer ser liberto, ele só dá um lugar a Deus. Perfeito, é isso aí. Não é isso, gente? Sim. Porque se a pessoa não quer a libertação, não adianta você pagar preço. Essa é uma lição que a gente tira hoje nessa roda de conversa. Outra lição que a gente precisa ter com convicção é a de que todos devemos estar preparados, porque essas coisas acontecem muitas vezes de surpresa. Nós somos surpreendidos por certas situações. Nós precisamos estar preparados. Se Jesus habita conosco, se nós temos a presença do Senhor conosco, se nós somos templo do Espírito Santo, não há mal que possa resistir diante da luz de Deus em Cristo Jesus. Alguém teria alguma outra lição que deve ser aplicada aos nossos corações nessa roda de conversa? A primeira lição é que a pessoa que precisa de libertação precisa também desejar a libertação. Se ela não quiser, ela não vai conseguir a libertação. Ela precisa fazer uso do seu livre-arbítrio, abrindo o seu coração para que aconteça a libertação. A segunda lição é que todos podemos expulsar o mal. Todos somos igreja de Cristo, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. Mais uma lição? Ou, quem sabe, uma pergunta? Essa maldição realmente é quebrada, não passa mais para os meus filhos. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa maldição hereditária. A Bíblia não fala claramente sobre maldição hereditária ou herança espiritual maldita. A Bíblia não fala claramente. Portanto, não apenas os irmãos reformados, os
protestantes, como também os irmãos batistas, os assembleianos, enfim, a grande maioria das igrejas mais tradicionais, históricas, as igrejas que já são mais maduras no Brasil, por exemplo, grande maioria não ensina sobre maldição hereditária, porque não encontra respaldo bíblico, escriturístico. Para ensinar, a gente precisa ter fundamentação bíblico-teológica, e a Bíblia não dá clareza sobre esse assunto. Eu, particularmente, entendo da seguinte maneira: espíritos sondam, observam, rondam, a Bíblia é clara, o maligno anda ao nosso derredor, rugindo como se fosse leão, buscando a quem possa tragar. Em Cristo nós somos nova criação, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Em Cristo, eu repito, nós somos uma nova criação. Mas é claro que os espíritos do mal continuam tentando, eles continuam observando, rondando, rugindo como se fossem leões. Eles continuam cumprindo a missão maligna deles. Cabe a nós outros ter cuidado, vigilância. Por isso a Bíblia tanto recomenda vigilância. Jesus manda vigiados e diz: na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca, vigiem. Mas a pergunta, de uma forma específica, é a seguinte: existe maldição hereditária? Um espírito pode passar de avô para pai, para filho, passa ou não passa? A Bíblia não deixa isso claro, como eu já falei. Mas, voltando ao que eu dizia antes, é fácil perceber e entender que espíritos que perturbaram uma família vão querer continuar perturbando de uma forma ou de outra. Espíritos que oprimiram o vovô, e o vovô não está mais na terra, esses espíritos vão tentar oprimir outra pessoa na descendência do vovô. É necessário correr para Cristo, refugiar-se em Cristo, porque somente em Cristo nós estamos livres de qualquer maldição ou condenação. E o apóstolo Paulo diz: a minha alma está escondida com Cristo em Deus, o maligno não me toca. É necessário que eu esteja escondido com Cristo em Deus, é necessário que eu habite no esconderijo do Altíssimo, é necessário haver em minha vida uma regeneração, uma conversão genuínas, que eu nasça de novo e realmente seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque se tem alguém dizendo que é crente em Cristo, mas ainda vive sob opressão e de vez em quando possessão, essa pessoa certamente ainda não foi liberta por Jesus, porque a garantia é a seguinte: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mais algum comentário, Fabriciano, Cícero? Eu entendi assim, essa pergunta de Cirleia é muito importante. Até quando a maldição hereditária chega até nós? Então eu vejo assim, ela chega até quando a pessoa não aceitou Jesus. A partir do momento que você aceitou Jesus, é uma barreira que ela não passa mais. Então aquelas pessoas que não aceitam Jesus, essa maldição hereditária vai continuar. Mas se você aceitou Jesus, você vem para a igreja, aceitou Jesus, você mudou sua vida, é uma nova criatura em Cristo, então aquela maldição, eu creio que foi quebrada. É isso? Então Cristo, Ele quebra todas as maldições, Ele quebra tudo, Ele deixa a gente livre para isso. Como é importante isso, né? Olha, irmãos, para ser sincero com vocês, ontem eu ouvi uma mensagem simples lá em Mateus 3, do 20 em diante, quando Jesus falava ali sobre o ídolo dos fariseus, ai de vós e tal. Gente, quando o pastor estava pregando, eu confesso para vocês, eu inclinei minha cabeça e falei: Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu me senti ali com um pé no mundo e um pé no inferno.
Porque a mensagem foi tão forte, pastor, que jamais eu não vi nunca mais uma mensagem daquela, que está ensinando a gente a ir para o céu. Não é aquelas mensagens que ficar passando mão na cabeça, não. Eu senti a mensagem profunda que falou no meu coração. Eu falei, poxa, quantas vezes a gente está vacilando e quando você menos espera, você está lá. Né? Então, a gente tem que ser isso, é ser uma nova criatura, é fazer o que Cristo nos deixou para a gente fazer, né? Ser crente de verdade. Ai, irmãos, quantos crentes tem aí, mudando até de assunto um pouquinho, que mente, que compra e não paga, crentes prostituindo dentro da igreja, crentes mentindo para o pastor, mente para todo mundo. Ou seja, dando legalidade ao maligno. É a palavra correta essa aí, né? E aí a gente, como é que fica essa situação? Né? Como é que está nosso cristianismo hoje? Né? Que tristeza! Quanto a gente tem lutado para ver as pessoas ser libertas, né? A nossa cidade mesmo, uma cidade que precisa de oração, precisa ser liberta. Quanto nós temos orado por essa cidade? Você já pensou o índice de suicídio aqui nessa cidade? De pedofilia? Nós somos vítimas disso, né? E nós lutamos contra isso aqui, até por baixo do pano e tal. E nós, contra a droga, né? Eu me lembro uma vez que a gente pegou um rapaz aqui, nós saímos escondidos, não foi? Saímos daqui de madrugada para ver esse rapaz ficar conquista, porque as pessoas queriam matar o rapaz. E o que aconteceu? Ele ficou lá, voltou, deu aquele testemunho bonito na igreja, você lembra? Sim. Depois ele voltou para o mundo das drogas, o que aconteceu? Ele foi ceifado, o cara foi lá e matou ele. Foi assassinado. Por quê? Porque ele voltou a fazer aquilo que ninguém gosta. É o que Jesus disse, Cícero. A casa fica vazia. Isso. Então aquele espírito volta com mais sede. E o segundo estado é pior do que o primeiro. A Alessi gostaria de participar. Uma outra lição que nós podemos tirar disso é, muitas vezes nós somos deixados levar pela aparência. E a própria Bíblia diz que até o inimigo, ele se transpõe de anjo de luz. Então, muitas vezes nós olhamos a pessoa e não sabemos qual é a vida dela com Deus, porque vimos ela bem vestida, composta, e fala, e acontece, e faz aquele barulho. Então, muitas vezes nós nos deixamos levar por vento de doutrina, por muito movimento, e muitas vezes nós não temos um discernimento. Então, nós temos que pedir a Deus que nos dê esse discernimento para pessoas que estejam com espírito de engano, que elas não nos enganem, que nós não sejamos enganados por ela. Exatamente, perfeito. É preciso ter discernimento, com certeza, porque espíritos de engano falam línguas estranhas, espíritos enganadores entregam visões, profecias e revelações, espíritos de engano simulam batismo no Espírito Santo, espíritos de engano amam aquela dança aborígene, aquela dança, não quero dizer claramente o nome para evitar problemas, mas eu acredito que você já entendeu. A gente precisa ter discernimento. Gente, muito obrigado, irmão Cícero Pereira, muito obrigado, Fabriciano Campos, Deus abençoe, obrigado aos irmãos que participam através das plataformas digitais. Pronto? Ô pastor, porque sim. Depois eu vou baixar e editar para cortar, que eu não